que estava comigo da outra vez. O André fez um excelente trabalho durante anos, acho que ficou 8 ou 9 anos na empresa, foi maravilhoso, mas assim, a empresa está passando por algumas mudanças e está por vir muitas mudanças que eram para ter vindo em 2020, 2021, a gente teve que segurar um pouco, mas tem muita novidade bacana, muita coisa mesmo para vir, novidades mesmo, linhas novas, ideias novas, então assim, tem muita coisa boa e aí o representante vai ter que fazer um trabalho um pouco mais focado, sabe? Mas só que quase que só com a marca, porque não vai ter tempo para poder dividir isso muito. E aí a gente já foi definindo isso com alguns representantes, igual o caso do André mesmo. André, tem como? Não, mas eu já tenho outras malas, outros trabalhos, não tem como fazer tanta dedicação assim. É uma pena, mas aí a gente teve que trazer o Danilo, eu estou a fim de fazer dedicado e tal, e estar mais presente, porque vai ter mais trabalho para se fazer. Então, vocês vão perceber que ele vai estar muito mais presente, falando muito mais de plié e trazendo novidades quase que toda vez que vier nesses próximos 2 anos aí para frente, vai ter muita mudança. Uma até ele já comentou, eu acho, com o Matheus, coisa, por exemplo, esse espaçozinho assim, pequenininho, lindo, maravilhoso, está aqui da plié, na loja nova ele vai ser bem maior, com muito mais coisas, bem legal. A gente vai trabalhar agora, nesse primeiro momento, a gente já tem 12 lojas próprias em São Paulo, que são lindas, maravilhosas. Depois, se vocês puderem puxar no Instagram, vocês vão ver lá como que é a montagem. E já temos umas 4 ou 5 franquias espalhadas aí por algumas capitais e está no pleno processo de franquia. Então, assim, está muito comum da gente andar agora por shoppings, alguma coisa assim, ver a loja lá linda, maravilhosa da Plié. E mais para o interior a gente vai ter o Plié Inside, que a gente está chamando lá, que é o espaço Plié. E a gente vai escolher alguns clientes, eu já estou contando para vocês aqui, que aí não tem jeito do Matheus não aceitar. Ah, tá fazendo convite Ele não vai ter agora. como falar não, porque já está aqui contado. Mas a gente vai ter que escolher alguns clientes em alguma dessas cidades e aí vai ter um desse cliente por cidade. A gente gostaria muito que fosse aqui, tomara que dê certo, né? Tem que analisar tudo, mas assim, aí vocês vão ter mais coisas, vocês vão ter mais vantagens, mais novidades, algumas coisas exclusivas só para esses espaços. É uma mini franquia dentro da loja, sabe? As mesmas regras de franquia de loja própria para esse espaço. Então é porque não cabe uma loja só de plié numa cidade menor. Então a gente monta uma mini loja dentro da loja, fica bem mais fácil de trabalhar, mas vão ter as mesmas regalias, algumas coleções, alguns itens só dentro, outras lojas não podem ter, então isso ajuda muito. Mas bom, só para resumir por que o Danilo veio, por conta desse trabalho todo que vai ter para fazer da agora para frente, vai ter que estar bem mais presente, bem mais dedicado. Bom, com relação a plié, gente, eu vou falar, igual eu falei da outra vez para vocês, eu não faço mais aquele treinamento, a gente não tem feito mais isso de falar sobre cada peça, sobre cada função, nesses videozinhos que o Danilo vai mandar para o Matheus depois, aí fala lá sobre cada coleçãozinha, assim, bem especificamente sobre cada uma. Eu gosto mais de falar, igual eu falei da outra vez aqui, não sei se vocês lembram dos 4 pilares que a plié tem, que aí se você pegando esses 4 pilares, tudo na plié tem, já fica o grande diferencial da plié com relação a... Na hora que você começa a mostrar, que você começa a falar desses 4 pilares, a pessoa já vê que é algo diferente, que é algo mais tecnológico, inovador, já fica mais fácil. E aí eu falo sobre cada uma coleção aqui especificamente o que tem de um pouco diferente. E no final eu queria mostrar para vocês o último lançamento que a gente teve, que é a Make-up, que é a maquiagem para o corpo aí, que está assim, é o que está fazendo mais sucesso, né, por último aí. Não é o tanto que a gente queria ainda de sucesso, porque... Ei, bom dia, tá joia? Porque a pandemia ainda está segurando, ainda estava segurando, agora não está mais, né? Graças a Deus agora está bem normal. Mas até no primeiro semestre que ela foi lançada, ainda ficou assim um pouco seguro ainda por causa de não ter tanto evento, tanta coisa, mas agora está bem melhor. Bom, meninas, eu costumo resumir a plié em 4 pilares para ficar mais fácil vocês trabalharem. Então vamos lá lembrar, quem estava aqui vai lembrando, quem não estava vai ser bom que vai passar a conhecer um pouco mais. A plié é pioneira no país de peças sem costura, de peças feitas sem emenda, vamos dizer assim. Isso é um grande diferencial. Foi na época assim, a revolução, hoje várias marcas já têm a questão do sem costura e tal, é bem legal. Mas na época a gente veio primeiro com essa novidade e é um grande diferencial e eu vou explicar para vocês como que funciona isso. A peça sem costura, só para vocês entenderem, essa calcinha do básico aqui, que é uma das peças que a gente mais vende, eu gosto de falar sobre ela, que é mais fácil. Ela não tem emenda lateral. Como que funciona isso? Uma fábrica normal de confecção, ela tem, a gente chama que é uma fábrica horizontal. Ela tem aquelas mesas enormes, desenrola aquele monte de rolo de malha lá, ou de tecido e tal, aí vem tipo uma prensa e corta lá 1000 frentes. Aí a gente
tira aquelas frentes lá que foram cortadas, desenrola mais um monte de tecido, vem a prensa e corta 1000 costas. E aí vai para a costureira para ela fazer isso aqui, ó. Essa emenda do lado para ela fazer a confecção de um modo geral, que seja calça, seja camisa e tal. Isso é uma fábrica horizontal com costura. A fábrica sem costura, tudo que vocês verem que, assim, que é sem costura, que não tem essa emenda lateral, ela é vertical, ela tem um tubo e as peças são construídas assim, rodando. O fio vai rodando. Lembra da avó, da gente, da mãe da gente fazia crochê assim rodando? É mais ou menos aquilo. Então ela não tem emenda lateral. Né? Isso dá um grande diferencial porque a peça fica toda uniforme, de acordo, não dá aquele fundinho onde tem a costura, aquela coceirinha que dá no cantinho e tal. Então, assim, muda muito o conforto. Para uma cliente que nunca usou sem costura, quando vocês mostram e ela leva alguma peça e usa, percebe-se muito a diferença. Né? Para quem não conhece, é sempre importante convencê-la de levar pelo menos uma. Provavelmente nunca mais volte para o costura, né? Porque vê realmente essa grande diferença. Como que funciona essa máquina? O fio entra por cima, vai nesse tubo, vai construindo, e aí a peça cai lá embaixo, já foi designada lá para fazer no computador, já cai lá embaixo no tubo prontinha. Cai lá no tubo, cai lá na mesa o tubo. Então, por exemplo, a costureira é que vai fazer, por exemplo, se é a 543 aqui, ela que vai fazer com esse corte com essa altura. Se fosse a outra que é mais baixa, ela ia cortar mais baixo. Se fosse a bermuda, aí ela ia sair um tubo mais comprido, ia fazer as pernas aqui e tal. Então, mas tudo sempre sai de lá um tubo. Mas a gente joga no computador qual a referência que a gente está fazendo. Para quê? Para a máquina já fazer a tração. O que é tração? Gostaria que vocês prestassem atenção nessa questão de tração, porque mesmo sendo sem costura, as peças têm alguns lugares que a gente quer, o objetivo daquela peça é apertar, certo? Então, por exemplo, essa peça aqui é a pós-parto, né, que vocês devem vender pra caramba, deve ser uma das mais vendidas. Tá vendo aqui, tá dando para vocês verem que exatamente aqui tem uma tração diferente de fio? É porque na pós-parto a gente quer o quê? Voltar aqui de novo rápido. Comprimir. Comprimir aqui. Então aqui o fio é tracionado. Então, não sei se vocês já prestaram atenção em impressora, quando a impressora está imprimindo uma linha normal, aí vem um negrito, engrossa. Aí depois volta normal, então é isso aqui que acontece. O fio está indo normal lá na hora que está fazendo o tubo. Na hora que chega nesse ponto, aí ele dá aquela encorpada no fio para poder aumentar a tração. Isso chama tração, é onde a gente quer tracionar, é onde a gente quer comprimir. Tá certo? Então sai lá a peça comprimida, essa peça aqui, por exemplo, sai de lá um tubo. O que a costureira tem que fazer? Abrir ela. Abrir o tubo para poder colocar os colchetes e tal, fazer essa altura de perna, abrir aqui embaixo, não, embaixo já é aberto, né? Fecha aqui só as pernas, põe os colchetes e aí faz o restante. Então, tudo que sai de lá, sai tubular. A cinta, por exemplo, sai de lá um tubo. A gente vai, corta os fios, abre, bota os colchetes para poder fechar. Mas em compensação não tem emenda em lugar nenhum de novo. Então, isso é o primeiro pilar, gente. Tudo da plié é sem costura. Falo para vocês, se vocês venderem para uma cliente e falar assim, gente, mas eu uso a vida inteira uma calcinha com costura aqui, nunca prestei tanta atenção assim que me incomoda. Vende uma vez só para ela, que eu tenho certeza que quando ela voltar, nossa, o negócio é bacana mesmo, é bem legal, né? Incomoda bem menos, não dá aquela incomodadinha. Mas eu costumo também falar para as pessoas o seguinte, maravilha aqui, talvez a gente não sinta tanta diferença, a gente usa normalmente aí durante o dia e tal, com costura e tal, beleza. Mas e aqui? Se tivesse costura? Né? Se a fábrica fosse, não, então vamos esquecer esse negócio de sem costura, vamos fazer tudo com costura. Vocês já viram, não sei se tem aqui na loja de outra marca, mas peças que tem 3, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Aí o que acontece? Lembra dessa uniformidade que eu falei para vocês, que não tem emenda, que é tudo, a compressão é toda igual? Nessas peças que tem costura, fica lá, uma volta aqui, outra ali e outra ali. Aí o objetivo, que é talvez modelar e fazer uma cintura bem legal, fica tudo meio que torto, a mulher não consegue entender por que a cintura não fica ali certinha e tal. É porque é com costura. A costura, na onde tem costura, é travado. Não tem essa questão de medir a tração, de medir a compressão. Ali tem uma costura e ela trava todo o sistema ali. Né? Então, por isso tem que ser sem costura. Igual essas peças são sem costura. Aí, mas mesmo que vocês vendam aqui que não tem compressão nenhuma, já vai dar diferença. No modelador, aí nem se fala. Não pode ser com costura, de jeito nenhum. Né? Bom, então o primeiro pilar, para vocês gravarem, é tudo da plié sem costura, o mesmo maquinado todo. A gente usa máquinas italianas da Santori, que é a melhor marca do mundo que faz o sem costura. Temos duas linhas de produção, que é uma linha
desse fio normal, da microfibra normal, e a outra linha que é a da Shades, que é a das caixinhas ali, que é aquele fio mais fininho, com brilho e tal, que eu vou falar daqui a pouco, mas tudo sem costura. Bom, o segundo pilar, tudo também da Plié tem, todas as peças têm, é que a gente só usa, a gente faz um tratamento no fio lá, que a gente chama lá dentro de hidratação. Mas não é nenhum produto que se passa no fio, não é nada disso. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, ou com certeza já, no nosso espaço Plié novo, que a gente vai ter lá na outra loja, as peças vão ficar abertas, porque a Plié a gente tem que pegar. Não sei se vocês já prestaram atenção, quando a gente pega, tem um toque mais aveludado, mais acetinado, né? Assim, gostoso. O segundo pilar é esse. A gente chama hidratação, mas não tem nada de produto, não é? A gente chama hidratação porque a sensação que tem é igual quando a gente passa um creme no corpo de hidratação, que a pele fica lisinha. A sensação do toque é essa, mas lá não daria para passar produto porque ele sairia depois, né? Então a gente faz tipo um polimento no fio. Antes de construir a peça, todos os fios passam por um polimento. Ou seja, tira todas aquelas ferpinhas, aquelas possíveis pontinhas que poderia dar aquela pinicadinha na pele da gente assim, não sei se aqui vocês falam pinicar também, mas eu sou mineiro também, então a gente fala pinicar mesmo, né? Fica pinicando, dando aquelas pontinhas e tal, aquele negócio todo, então é por conta disso, o fio não passou por esse polimento. Atrasa a produção, encarece a produção, mas vale muito a pena, porque o toque na pele é muito mais gostoso. O toque na pele não incomoda em nada, parece que você não está usando nada, fica aquele negócio assim, bem hidratado mesmo, como se estivesse passando um creme, por isso a gente chama tratamento de hidratação. Fio hidratado a gente chama. Então vamos lá. Primeiro pilar, sem costura. Segundo, todo fio é hidratado. Passa por esse processo de polimento que deixa o fio com esse toque aveludado, acetinado, mais gostoso, que é um grande diferencial. Bom, o terceiro pilar é um que eu mais agarro nele para falar, e aí quem estava aqui no dia vai lembrar, porque é o que um dos que eu mais gosto, que é o efeito memória. Né? O efeito memória é o nosso grande diferencial, é o que talvez mais importante, e a gente não tem concorrente que faz, isso ajuda muito a gente no grande diferencial. O fio hidratado também não, mas é mais questão de toque, a pessoa tem que pegar. Agora o efeito memória, quando a gente começa a falar para o cliente sobre ele já tipo assim, já não admite talvez não levar, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, vou pedir o Danilo para segurar essa peça aqui só para aguçar um pouco aí de vocês. Tá firmão aí, não tá, Danilo? Vocês lembram que eu fiz isso aqui da outra vez, não foi? Olha só que legal. Opa, que tamanho que será que é, hein? Bom, essa é uma M, né? Como eu do mostruário nosso sempre é M, então eu mostro para vocês sempre no tamanho M. O efeito memória, gente, o que acontece? Só para relembrar vocês, quem estava aqui, quem não estava, saber. Essa microfibra, quando a peça é construída, ela tem muito elastano, né? Para ela poder esticar. Quando a gente usa um elastano comum, o que acontece? Quando a gente puxa ele vai de uma vez, como se fosse aquelas gominhas amarelas de guardar as coisas. Ele vai de uma vez. O comum ele vai de uma vez, e o que acontece? Naquela ida, ele já arrebenta ali milhares de microelastanos, que ela já fica um pouquinho mais bamba, um pouquinho maior. Na segunda um pouquinho mais, na terceira um pouquinho mais, e assim vai. Quando tem o efeito memória, a gente não consegue pegar uma peça e fazer com ela assim de uma vez. A gente faz um pouco, aí parece que trava, mas aí se você espera um pouquinho, ela vai mais um pouquinho. Se você espera um pouquinho mais, ela vai mais um pouquinho. E por que essa proteção? É justamente para os elastanos não se romperem na medida que você faz de uma vez e volta de uma vez, e faz de uma vez e volta de uma vez, eles não irem se rompendo, porque quando rompe, vocês vão ter certeza do que eu estou falando aqui agora. Sabe aquelas roupas que dão bolinha? Uhum. Quando arrebenta o elastano, faz uma bolinha para cá e uma bolinha para lá. Essas são as pontinhas dele que enrolam, aí deu bolinha. Né? São os elastanos que vão arrebentando ali os fios, né? Mesmo que não seja elastano, os fios de um modo geral que vão arrebentando e faz aquelas bolinhas para um lado e para o outro e tal. Aí tem roupas que a gente usa que enche de bolinha rapidinho. É porque o fio é de menor qualidade, ele vai arrebentando e enche de bolinha. Então não pode dar bolinha, né? A princípio a gente fala assim, esse fio dá bolinha, não dá... Até roupa de cama, né? Mas dá bolinha, não pode dar bolinha. Aí já é o sinal que o fio não é tão resistente assim. Então o efeito memória é justamente para não dar as bolinhas, para não arrebentar o elastano. Então ele segura para a gente não conseguir puxar ele de uma vez para preservar. Gente, isso faz com que o fio dure 7 vezes mais do que um fio comum. Isso eu gosto muito de falar, porque tem algumas lojas que a gente entra, que o consumidor final, na hora que a gente mostra uma peça da Plié, uma calcinha, ou às vezes até de outras marcas você tem lá, nossa, mas está caro.
Não tá caro. Eu costumo brincar, vocês conhecem Sonharte? Eu trabalhei lá 15 anos, né? Eu costumava brincar com os meninos o seguinte, quando alguém chegar na loja e falar assim, eu queria um pijama baratinho, né? O mais baratinho que você tiver. Aí eu falava com os meninos, vocês chegam lá e colocam o da Sonharte na mesa. Esse é o mais baratinho que eu tenho, R$399. Aí a cliente vai falar assim, mas você tá louca? Esse é o mais baratinho que você tem, R$399? Ela falou assim, não, eu tenho um outro aqui, bom também, é um pouco mais caro, né? Sai por 99, um pouco mais caro, mas é bom. Aí ela já viu, Matheus, chama todo mundo, essa vendedora tá louca. Ela tá usando droga, ou bebeu ontem, não sei o que aconteceu. Eu pedi para ela um pijama baratinho, ela mostrou de 399. Eu pedi eu pedi outro que tivesse um preço melhor, ela virou para mim e falou que esse aqui é mais caro, e ele é 99. Aí o Matheus vai virar, alguém vai corrigir isso, não, mas ela esqueceu de fazer a conta para você. Né? Esse aqui você tem que comprar 7. Né? Então ele sai a R$700, né? 694, vamos dizer assim. E esse aqui é só 399, né? Então é metade do preço, por isso ele é o mais baratinho. É porque às vezes a pessoa, na hora que está comprando a peça, ela olha só ali o preço mesmo, o valor, né? E não vê como que foi feito isso. A Plié não dá essa diferença toda para os concorrentes, não. É muito menos. Mas quando a gente começa a falar, eu talvez tem hora que eu entro em algumas lojas que não tem Plié ainda, que eu começo a falar da Plié, aí o lojista vira para mim, ou o gerente vira para mim e fala assim, não, mas muito obrigado. Eu adorei, tô vendo você falar aí, mas não dá para mim. Mas por quê? Não, por tudo que você está falando aí, vai ser caríssimo, na minha loja não tem esse diferença. Não, mas não é, pô, é 10%, 15% mais barato que os outros que você tem aí, não é tanta diferença assim, né? É só a gente trabalhar com um volume maior e uma margem um pouco mais reduzida que a gente conseguiu chegar nesse número aí. Mas então o efeito memória, só voltando aqui, então ele não deixa que a gente vá de uma vez e não arrebenta os microelastanos. Então isso vai conservando o fio e faz com que ele dure 7 vezes mais. Mas a principal vantagem do efeito memória não é essa ainda, durabilidade. É uma das grandes, mas não é a principal. O que a gente busca nas nossas embalagens está escrito ali em praticamente todas, respeito às curvas. O efeito memória, o que acontece? Quando a gente pega a peça para vestir, assim, veste uma, veste outra e tal, aquele negócio, a gente faz isso aqui com a peça, bambeia ela toda, e aí encaixa ela no corpo. Na hora que encaixa ela no corpo, ela está toda já ali um pouco mais alongada. E aí o que o fio faz? Ele vai voltando. Né? É um elástico, ele está voltando. O fio comum, o que acontece? Ele vai voltando, 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 e ele tem que voltar. Porque ele não tem memória, então ele vai ter que voltar. Então fica ali te apertando o dia todo. Fica ali te apertando o dia todo, tentando voltar. O efeito memória, que é o que a gente usa, o que acontece? Na hora que ele está voltando, que ele encontra o obstáculo é o bumbum, a perna, a barriguinha e tal, memoriza. Aí ele comprime e para de apertar. Fica ali até a hora que você tirar. Justamente porque tem essa possibilidade dele travar. Então ele trava naquela posição que ele ficou e não continua. Então ele fica comprimido. Vocês nunca vão ouvir falar alguém usando Plié que fala assim que não está apertando nada, né? Sempre está apertando um pouco, mas não incomoda, dá para usar. Né? Como que funciona mais na prática para vocês terem uma ideia? Vocês pegam uma cinta dessa de cetinete ou de borracha, já deve ter acontecido com alguma de vocês, vai para a festa toda linda, maravilhosa com o namorado, com o marido, aí chega lá, né? Todo cinta. Aí, beleza, sentou na mesa na hora da festa, bem, eu tenho que ir no banheiro agora, tirar isso que eu não aguento mais. Né? É porque não tem o efeito memória, então está te estrangulando ali o tempo todo, não tem como mais você usar. Aí o que acontece? Usa o quê? Meia hora? Uma hora? Não vai fazer a modelagem. Para modelar, a gente tem que usar muito tempo. Eu costumo brincar que há pouco tempo atrás, eu só usava calcinha e calça jeans, tudo baixo, né? Aí a cintura da mulherada toda desceu. Aí agora a moda é a cintura de novo no lugar, né? Aí quando o cliente chega aqui na loja e fala assim, não, porque eu tô querendo uma peça para me fazer cintura, isso é fácil, você usou calcinha baixa durante anos, é só usar calcinha alta. Ela vai, a sua cintura vai voltar, porque tudo marca, né? Até a aliança faz marca no dedo, o relógio faz tudo. Aí ela fala assim, mas aí vai demorar, vai, uns 10 anos ela volta de novo. Mas aí o modelador é para isso, é só para ele acelerar, porque vai marcar, vai. Né? Tem muitas vendedoras às vezes que eu estou conversando, mas então ele emagrece, gente, nada disso. O modelador ele só modela, ele vai marcar o corpo ali onde você quer. Então, por exemplo, após parto, por exemplo, a mulher ficou ali 9 meses, né, ganhando aquela barriguinha e tal, é só para poder voltar ela vai comprimir, vai marcar ela de novo no lugar. A cintura, mesma coisa, usou a cinta ali, ela vai fazer a cintura no lugar de novo, o bumbum vai empinar, o culote vai diminuir e assim por diante, só modela. Para onde vai eu não sei, mas aquele lugar não vai ficar.
né? Lógico que aí se a pessoa fizer algo mais, uma dieta, aquele negócio tudo vai ficar muito melhor. Mas assim, a princípio, é isso. Bom, então, aí eu falo para vocês do efeito memória. Então, quando está voltando, ajusta no corpo ali e não continua estrangulando, só comprime, mas não estrangula. Aí eu falo para vocês de novo, igual eu falei do sem costura. Maurício, mas eu uso de outras marcas e tal, aquele negócio todo, não dá tanta diferença assim e tal, aquele negócio todo. Tá? Tudo bem, numa calcinha dessa comum aqui, você vai usar e tal, nunca mais vai abrir mão, talvez pelo conforto e tal. Mas e aqui, se não tiver o efeito memória? Não consegue ficar meia hora, gente. São 4 tecidos, 8 barbatanas, é impossível de se usar. Tem hora que a gente está vestindo na cliente aqui, a cliente fala, não, para, pelo amor de Deus, não vou conseguir usar, né? Então, o que a gente tem que fazer? Quando veste uma peça dessa aqui, um modelador no cliente, tem que pedir para ela ficar, só um minutinho que eu vou pegar uma água para você. O efeito memória, ele demora 5 minutos, mais ou menos, em média, para poder ficar 100% ali de ação, de parar de incomodar. Então, se você convencer a cliente de vestir, de experimentar e tal, é só aguardar 5 minutos, na hora que você voltar, ela falou assim, engraçado, parece que não está apertando mais. Será que não vai apertar? Vai apertar, sim. Pode ficar tranquilo, só não vai deixar ela sem respirar. Ela vai conseguir usar aquilo 4 horas, 8 horas por dia, normalmente. Né? Eu vou fazer um outro... essa peça é uma das que vocês mais vendem? A 327, aquela de 4 tecidos e 8 barbatanas? Ela é boa de Não é? vender. É a que a gente mais vende disparado no Brasil. Então Ela eu gosto muito de falar sobre ela. Então eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Tem dificuldade para vestir nos clientes? Que é bruto? Depende, né? Se a criança for Depende bem, do se cliente. você não consegue. Aí você me Ela que lembrou pede uma M, vai ser pra ela uma extra G. Às vezes tem dificuldade de Não dá. andar igual no mesmo set. Vamos Só só... vai comprar, acho que tem que comprar muita peça. Isso, vamos falar então sobre isso aí, que a gente já mata essa questão também. O tamanho da plié que a gente vende é sempre o tamanho que a pessoa usa naquele momento. Aí a peça vai fazer com que ela diminua um número ou dois com o tempo de uso. Não dá, se ela comprar um menor, não vai funcionar. Ela não vai conseguir usar e vai incomodar e a peça vai estrangular, não vai ter jeito de ela usar. Então, eu sempre o tamanho. Quando a gente começou a plié, começou a existir quando ela foi fundada no ano de 2000, aqui no Brasil, a dúvida era essa, faz o tal. Eu costumo brincar disso com roupa infantil. Aqui vocês vendem infantil? Não. Aí, loja de roupa infantil, quem já é pai ou mãe aqui, não sei se o Matheus é pai, mas eu que já sou pai, a gente vai comprar roupa para os filhos da gente, a gente chega na loja e fala assim, eu queria uma roupa para minha filha. Ah, sim, quantos anos ela tem? 4. Ah, então tá bom, vou pegar um 8. Não, peraí, eu falei com você que ela é 4. Ah, não, porque infantil É pra servir assim mais mesmo. tempo. Gente, eu não consigo perde entender rápido. isso. Ela já sabe. Aí no modelador, então não tem isso, não tem que ficar deduzindo o que vai ficar, o que não vai ficar, não. É qual o tamanho que você veste hoje. O problema todo desse qual o tamanho que você veste hoje é que a cliente está entrando ali, você já viu que é G? Aí você pergunta o raio do tamanho, ela vira e fala que é P ou M. Elas queiram P. Não aceito G. Não aceita. Tem 2 tipos de clientes, né? E eu falo que não é mulher não, porque homem também é assim. Eu sei porque a minha barriguinha começou a crescer demais assim, eu continuo falando que eu sou o mesmo número até hoje. Não é. Mas aí a gente tem para esses 2 tipos de clientes. Essa que mente no tamanho, a gente tem que falar que o problema, a culpa é da plié. A forma é muito pequena, assim como vocês falam. Né? A gente sempre, não, gente, mas ó, se fosse uma outra marca, até poderia ser, né, a P ou a M, igual você está falando. Mas a plié, a forma dela é muito pequena, então tem que ser a G mesmo. Não tem jeito. Essa é a desculpa, a única jeito que tem de sair dessa cliente, né, que mente o tamanho. Agora, tem aquela outra cliente que não gosta que nada que aperta, né? Não, pelo amor de Deus, não, você vê que ela é M, ela não, eu quero um G ou GG, não gostar em aperto. Como é que vai comprar um modelador? Só se tiver efeito memória. Aí a gente tem que falar do efeito memória, deixa eu te explicar, você não vai sentir ele depois, mas para isso você tem que vestir. Para vestir é mais complicado, porque ainda não deu tempo ainda. Mas aí eu queria só explicar para vocês a artimanha de vestir, para facilitar para vocês na hora de vestir. O que eu falei para vocês né, totalmente sem costura e tal, aquele negócio todo fio hidratado, pede para tocar e tal, mas olha só o que é legal aqui que eu vou fazer aqui agora para vocês entenderem melhor. Esticar antes, não esticar no corpo. Olha só que legal o que vai acontecer com essa peça. Ah, Maurício, mas você é homem, é forte, aí fica mais fácil. Mas tem um outro segredinho aqui. Mas olha só o que aconteceu, que tá dando para vocês verem? Ela ficou mais esticada. Quanto tempo a gente tem para vestir no cliente? 5 minutos. 5 minutos. Ela vai ficar maior durante 5 minutos. Depois ela vem voltando e aí grava lá a curva que ela tem. Tá certo? Então, por exemplo, essas peças de mostruário que a gente mexe todos os dias. Então, aqui na loja, por exemplo, não sei se pode experimentar,
Mas pela plié pode experimentar tudo, porque sabe que a gente vestir essa peça aqui e falar assim, ah não, mas essa eu já vesti, tá toda assim, não quero, quero levar outra. Pode pegar outra lá, você vai guardar essa aqui, daqui 5 minutos você chega lá, você não sabe mais qual que é que você mexeu. Né? Então não tem problema. Mas então aqui, ó, o segredo, como não tem emenda, não tem problema nenhum. Só, você pode fazer isso aqui para vocês vestirem nelas, não tem problema. Ela vai ficar maior, já facilita bem para vestir. E depois ela vai se ajusta. Aí ajustou, acabou, ela vai se sentir super bem lá. Eu costumo dar um exemplo também do efeito memória, é o seguinte, a gente vende, por exemplo, os nomes eu sou péssimo. Poliana. Poliana vai atender hoje 3 clientes, no final do dia vai vender para ela sem costura, mas não vai ser da plié. Ela vai só apresentar que o sem costura é bem legal e tal, que não gostou. E vai falar para as clientes, vocês vão para casa e voltem amanhã e me falem o que vocês acharam do sem costura. Eu tenho certeza que as 3 clientes que eram tamanho M, todas as 3M, vão chegar aqui amanhã e falar para a Poliana assim, Poliana do céu, eu nunca mais uso nada com costura. Isso aqui é bom demais, é tudo uniforme, direitinho, não faz aquele fundinho, não incomoda a gente. Maravilha. Até que ela fez uma marquinha aqui na minha coxa, mas não é problema da peça, é porque minha coxa está grossa mesmo e tal, tem a coxa muito grossa. A segunda vai virar e falar assim, olha, maravilha, Poliana, adorei ser sem costura, não faz marquinha nada, ficou entrando no meu bumbum, mas é porque eu tenho um bumbum grande e tal, então tudo que eu uso mesmo me enfia e tal. E a terceira vai falar assim, olha, maravilha, Poliana, fez uma marquinha aqui na minha barriga, mas é porque eu estou um pouquinho acima do peso, barrigudinho e tal. É isso, gente, o que não acontece com a plié, com o efeito memória. Por isso o respeito às curvas. Então não importa se a coxa é grossa, se o bumbum é maior, e tal, a barriguinha está fora da forma, ela vai respeitar aquela curva ali. À medida que for reduzindo, que for coisa, ela vai comprimindo cada dia um pouco menos. Então, igual a pós-parto faz, igual a cinta faz, hoje ela está aqui, memorizou aqui, porque ela não consegue mais, ela memoriza ali. Amanhã, um pouquinho menos, depois de amanhã um pouquinho menos, e aí o uso constante é que faz lá o molde certinho. Aí quando você compra de um outro produto, que seja borracha, que seja o cetinete, ele está ali pronto para fazer aquilo ali no mesmo dia, não dá. Aí a pessoa não consegue usar. Né? A gente recomenda, por exemplo, essa cinta faz 7 centímetros de cintura, então a gente dá sempre uma recomendação de usar 4 horas por dia durante uns 4 meses. Vai estar lá os 7 centímetros, a gente já comprovou isso várias vezes. Mas tem que usar 4 horas, e aí? Se não for com efeito memória, com fio hidratado, né, sem costura, não consegue, então não vai adiantar muito. Bom, e o quarto pilar, meninos, só para poder finalizar, então é sem costura, fio hidratado e efeito memória. O quarto pilar, vocês já viram em alguns lugares escrito aí, é o tratamento hidrófilo. Lembram? O tratamento hidrófilo é aquela parte que, enquanto o tecido está encostado na pele, pega todo o suor e evapora. Lembram desse? Quem estava aqui no outro dia? Gente, isso Transpira. é maravilhoso. Aí volto a falar para você, mas eu uso, né, outras calcinhas de outras marcas e tal, e não vejo assim tanto problema com umidade, de suor e tal, mesmo no calor. Beleza. Mas e aqui? Como é que usa 4 tecidos super tracionados e tal o dia inteiro, ou que seja as 4 horas, no sol, se não tiver o tratamento hidrófilo? É muito suor, gente. É muito suor que fica ali de baixo e começa a escorrer e tal. E aí quando você chega em casa que tira aquela picadinha de pernilongo, que era só uma bolinha vermelha, então uma bola desse tamanho, porque é toxina espalhando ali, né? Então, assim, tem que ter o tratamento hidrófilo. Para ficar mais fácil vocês lembrarem que esse nome é muito complexo, hoje em dia já tá, a Nike chama Dry Fit, na Adidas Dry Cool, não é isso, Daniel? Então, é o mesmo sistema. Quando vocês verem alguém praticando algum esporte aqui, que tiver com essas marcas que tem esse trabalho, vocês vão ver que a peça está toda molhada por fora. É porque o suor sai de dentro para fora, ele fica do lado de fora, ele não fica mais em contato com a pele. Então, o tratamento hidrófilo que a plié tem é exatamente isso. Ela pega o suor e joga para fora para ele evaporar. Então, a pele fica sequinha e aí dá aquela sensação de geladinho, igual quando a gente veste alguma peça que está molhada e tal, que dá aquele friozinho, é porque ela está úmida, mas está do lado de fora, então ela fica refrigerada por dentro. Né? Então você consegue usar uma peça o dia todo, sem ficar molhado, sem nada, a cinta, que seja de 4 tecidos, de 2 e tal, a pele vai ficar sequinha com aquela sensação de geladinho, mesmo no verão de 40 graus. Beleza? Então vamos recapitular? Sem costura, fio hidratado, efeito memória, tratamento hidrófilo. Beleza? Tudo que vocês mostrarem, gente, de plié, tudo, qualquer linha, isso aí é primordial para a gente na empresa, passa por isso antes. Né? Bom, vou falar de algumas coisas específicas, eu já falei da cinta, aproveitei o momento ali do efeito memória para falar dela. Podem oferecer ela o máximo que vocês puderem, continua assim, mesmo não tendo tanto evento, lógico, diminuiu a venda, mas vocês imaginam agora voltando dos eventos, né? Tanto tempo sem usar, a gente está acreditando que não vai ter nem para
para vender para todo mundo, né? Porque vai dar um boom, lógico, né? Tá todo mundo precisando agora dar uma remodelada. Eu que o diga. Vocês lembram da outra vez que eu vi? Não tava tanto assim, né? Não era assim. Vou te oferecer a cinta plié, é muito boa, viu? É. Começa a usar. Mas é mesmo. Gente, eu queria falar sobre essa peça aqui. Essa peça já vem há alguns anos. Até vou falar geral. A Plié do ano de 2000, acho que eu já falei para vocês aqui da outra vez, mas só para recapitular, ela foi fundada no ano de 2000. Então a gente está fazendo 21 anos. E quando eu falo isso, assim, quem está no mercado há muito tempo, não. Peraí, mas 21 anos só? Porque 21 anos no mercado de lingerie, a gente é bebê ainda. Né? A gente não tem, as marcas tem marcas que têm mais de 100 anos, 80 anos e tal, então a gente está começando agora. Só que a gente deu uma meio que revolucionada nessa questão do sem costura, do tratamento hidrófilo, efeito memória, então mudou um pouco a visão do mercado. Aí hoje a gente, com muito marketing, né? Agora a Ivete Sangalo, igual vocês já devem estar acompanhando, então, assim, muito marketing envolvido, muita informação. Talvez vocês não estejam tão por dentro assim por causa do trabalho que não estava sendo tão priorizado para vocês. Com o Danilo agora vocês vão estar mais bem informados sobre tudo isso. Mas então assim, ela ficou muito mais conhecida. E há exatamente 8 anos, 9 anos, está fazendo agora em 2021, que a gente é líder no mercado de modeladores. E aí aconteceu uma coisa de 2020 e 2021, que na linha maternity e na linha básica, que é a linha sem compressão, do dia a dia que eu estava mostrando para vocês aí primeiro, a linha básica nossa quadriplicou a venda e a maternity triplicou. Porque era o que estava se vendendo no momento de pandemia, né? Todo mundo dentro de casa e tal, menos eventos. Só que o que foi legal disso? Os clientes passaram a ver que a Plié tem isso também para o dia a dia e que é muito legal usar. É um pouquinho mais caro, do que uma calcinha comum. A gente até fez algumas campanhas em cima dessas duas linhas, até de redução, justamente para a gente poder aproveitar que estava todo mundo comprando só isso e entrar de vez. Então, assim, vocês vão começar a perceber uma referência nossa muito grande agora em termos de básico e de maternity. Eu comprei o Né? sutiã de maternidade do Plié. Ah. Ele era mais caro que os Pois outros, é, mas mas quando eu coloquei, eu falei, não tem é dúvida. esse. Eu gosto de falar sobre essa peça por causa disso, porque essa aqui, ela é líder de venda praticamente desde quando, só para vocês entenderem melhor, no ano de 2010, o Samuel veio trabalhar com a gente, que é nosso gerente até hoje, e ele virou pro dono e falou assim, olha, seu produto é maravilhoso, não tem nada igual, tem muita coisa para lançar, então de 2010 para cá, a gente em 2010 tinha 42 peças no mostruário, hoje são 158. Então o que aconteceu com a Plié? Ela hoje virou referência no mercado. Tudo que você fala que é de modelador, o primeiro nome é a Plié. Depois tem várias marcas que fazem 12 modelos, 16, 8 e tal. Mas 158 não tem nada próximo. A gente já exporta para 157 países, Matheus. E todo país que a gente chega novo, que entra, eles falam assim, não tem nada próximo disso em termos de modelador. Né? Então, assim, virou-se referência mesmo no mundo de coisa. E em 2010 a grande mudança foi o seguinte, esse Samuel que entrou, que é o nosso chefe lá, ele virou para o dono e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o preço em 30%, que eu garanto para você que ninguém vai te segurar mais. E aí foi o que funcionou, entendeu, Matheus? Então de 2010 para cá começou toda essa mudança, porque o preço ficou muito próximo. Então é muito perto. Hoje, antigamente, antes de 2010, a gente ia comprar uma peça da Plié, era o dobro do preço, às vezes até mais do que o dobro. Hoje não, hoje você uma calcinha dessas comum do básico, você tem de boas marcas a 29, da Plié 39. Então, tipo assim, se a gente começar a falar de sem costura, tratamento hidrófilo, efeito memória, não, pera aí, eu prefiro muito mais essa, mesmo que seja um pouquinho. Se a gente nem falar, que dura 7 vezes mais o fio. Né? Se falar isso aí, pronto, acabou, porque ela vai comprar uma, né, 7 vezes menos do que a outra. Mas eu gosto de falar sobre essa peça porque essa foi uma das primeiras que se tornou líder no mercado nacional. E ela explica muito bem tudo que eu falei para vocês. Por exemplo, a mamãe tá lá, ganhou neném, recém-mamãe e tal, aquele negócio todo, toda inchada, incomodada e tal, aquele negócio todo. Gente, não dá para usar uma peça com costura. Quem já ganhou neném aí sabe disso. Incomoda muito, mas é muito. Então eu falo o seguinte, a gente não pode fazer isso com os recém-mamães. É muita sacanagem vender uma peça com costura. Porque eu conheço marcas que tem a abertura aqui, uma costura no meio, outra coisa e outra do lado. Aí ela vai voltar, porque ela vai estar ali comprimindo ela vai voltar toda torta. Porque onde tem a costura não dá uniformidade da compressão. Então não pode de jeito nenhum. Outro detalhe, o tratamento hidrófilo aqui. Cesariana, os pontos estão lá.
o suor desce, dá aquela queloidezinha, aquelas bolinhas vermelhas, a cicatriz fica para sempre. Gente, aí até sacanagem. Não pode de jeito nenhum. A nossa linha cirúrgica hoje, que a gente tem uma linha que é só cirúrgica, não sei se vocês já chegaram a ver ou conhecer. Nós temos uma linha que é só cirúrgica, né? A gente não trabalha com ela em loja, é só com os médicos direto. Ela é líder há 10 anos entre os cirurgiões plásticos por conta desses tratamentos todos. Não tem mais indicação praticamente de outra marca, né? Antigamente era Yoga, que era borracha e tal, né? Hoje, assim, 92% dos cirurgiões plásticos do Brasil já indicam o plié para cirurgia plástica por conta de efeito memória, sem costura, tratamento hidrófugo. Então aqui, quando é cesariana, é uma mini cirurgia. Não pode de jeito nenhum deixar a umidade lá, o suor e tal. Então, outro caso que não pode. E aí eu falo para vocês o efeito memória, ela está desinchando, né? Então já imagina estrangular ela já no primeiro dia para ela sair dali do hospital, já o fio tentando voltar para onde ele nasceu de todo jeito. Não dá, ele tem que ter ali o efeito memória para poder memorizar um pouquinho hoje, um pouquinho menos amanhã, e ela desinchando e conseguir usar a peça. Ela não vai querer tirar a hora nenhuma, né? É muito comum a gente ver assim, mamães assim que usam até para dormir, consegue, não atrapalha em nada a respiração, né? Tá tudo tranquilo. A gente não gosta muito de recomendar isso não, porque não tem necessidade, mas assim, é comum, não atrapalha nada porque está lá memorizado naquela curva, naquele momento, né? Bom, é só porque é campeã, gente, por isso que eu gosto de falar sobre ela. Uma das peças que a gente mais vende lá. Bom, tudo isso, gente, era muito legal, muito bom, mas sempre teve alguma coisa que incomodava lá o dono da plié, que é a questão da beleza. Eu falei isso para vocês da outra vez. O que acontece? Quando uma cliente sai do provador com um modelador, a gente tem que olhar para ela, muito bom, ficou muito bom mesmo, muito bom. Agora sua cintura ficou boa, né? Seu bumbum ficou bom, mas não dá para falar assim, nossa, você ficou linda. É modelador, né, gente? É broxante, é feio, é bege, então não dá para poder falar assim que ficou lindo. E isso é uma coisa que sempre incomodou muito o plié, a questão da beleza. Eu não vou dizer para vocês que as peças que a gente tem atualmente são lindas, maravilhosas e tal, mas a gente conseguiu colocar alguma coisa que revolucionou muito o mercado e que hoje se tornaram assim campeãs de vendas. Estou falando da linha Shades, né, que é uma das linhas que vocês mais devem ter vendido. Talvez não nesse momento por conta de pandemia, não está tendo muito evento, é uma peça mais glamurosa, né? Mas a linha Shades foi a revolução para a gente em termos de modelador. Aqui eu falei para vocês no início que a gente usa um maquinário um pouco diferente porque o fio é o Extra Fine. Eu não sei se vocês que estavam aqui no dia vão lembrar desse nome que eu usei, o Extra Fine. Ele é um fio que tem a mesma espessura de uma teia de aranha, porém ele é 3 vezes mais compressivo do que o fio da linha Control, que é a linha laranja normal, 3 vezes mais forte e 30% mais leve. Toda vez que vocês pegarem uma peça da Shades, vocês vão ver que a peça parece que tem mais papel, assim, mais leve um pouco. É porque o fio é bem mais leve, só que ele é 3 vezes mais compressivo. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho para vestir, né? Não sei se vocês têm, os seus clientes vestem aqui, mas é assim, aqui é mais complicado. Tenho. A gente não consegue fazer aquilo que eu fiz com aquela calcinha lá, pegar a mão assim e ir tão adiante, né? Lógico, tem o efeito memória, se eu esperar descansar um pouquinho, eu vou mais um pouquinho, vou mais um pouquinho e tal. Mas a gente chega no limite aqui que não vai. É bem compressivo mesmo. Eu falei, quando lançou essa linha aqui, a primeira vez que eu vi, que ela não podia chamar Shades, ela tinha que chamar Perfeita. Porque aqui é a perfeição em termos de modelador. Toda cliente, quando vem comprar alguma peça com vocês que é modelador, a primeira pergunta que ela faz, enrola. Não é? Eu sei porque todas as vendedoras me contam que essa é a primeira pergunta. Enrola. Então, gente, depois que a gente lançou essa questão aqui da barbataninha aqui em cima, que ela fica travada, isso aqui é a maior maravilha do mundo, porque toda mulher incomoda que quando senta, enrola, né? Então não pode enrolar. Então a barbatana resolveu essa questão. Uma outra pergunta que é muito comum também dos clientes fazerem é se marca na perna, né? Ah, mas vai aparecer e tal, aquele negócio todo. Gente, a Renda resolveu isso. Eu não vou dizer 100% não, porque tem uma outra tecnologia que eu vou mostrar para vocês ali, que aí sim foi 100%, mas essa aqui ficou em 99% para não marcar. A Renda é muito fininha e um detalhe, ela tem elastano, também é a mesma coisa. Então ela acompanha, não faz aquele fundinho que dá na perna, aquela sombra para não marcar. E aí eu falo, as clientes normalmente, quando a gente está fazendo anamnese, falam, se não enrola e não marca, não deve apertar. Gente, é o fio Extra Fine, ele aperta 3 vezes mais do que o outro. E aqui ainda é toda dupla, aqui em cima onde a gente quer apertar. Nessa é a baixa, mas tem a alta, tem a calcinha, tem tudo. Então aperta muito, não enrola, não marca. A gente ainda mandou um brinde ainda para a mulherada, que é o up no bumbum. Né? Esse up no bumbum, gente, vou lembrar para vocês, lá do início eu falei para vocês sobre tração.
Toda peça que vocês pegarem de modelador da plié, vocês vão ver que tem trações diferentes em alguns lugares. Como é que funciona o up no bumbum aqui? Só para lembrar vocês quando vocês forem mostrar essa peça. A gente tracionou, ó, tá vendo? Embaixo e do lado, embaixo e do lado. E aqui, zerou. Aqui não tem tração nenhuma. Então, quando a mulher está vestindo a peça, o que acontece? Na hora que o bumbum chega nesse lugar aqui, ele entra lá dentro, aqui, ó, porque aqui não tem compressão. Ele entra ali e fica com aquele parecendo enchimento, aquele empinadinho diferente. Eu não sei se já aconteceu com vocês aqui, mas tem algumas lojas que eles chegam perguntando se tem a bermuda da plié com enchimento. Não sei se já aconteceu com vocês aqui, mas não é enchimento. É porque quando a gente vê a foto na internet, parece que aqui tem um enchimento. Mas não é, porque o bumbum entra aqui dentro desse lugar que não tem a compressão e aí ele fica redondinho naquela posição. Empina, gente, isso em 3 centímetros, só para vocês terem uma ideia. Se tiver fita métrica na loja, é bom medir antes de vestir e depois que veste, mede de novo que a cliente nem vai tirar. Ela vai arrancar a etiqueta e cobra lá. Mas essa aí, tem que prestar muita atenção na hora de vender, porque foi a primeira coisa que falou, se vender um número menor, Não, tá, gente? se vender, Não pode. se vender um número menor, gente, em Vai qualquer dar. uma delas dá problema. Vai dar problema. Eu vou dar uma dica para vocês, vou aproveitar, até vou interromper e vou falar disso agora. Tem uma revistinha da plié aí na loja, aquela que tem a Simone Simaria? Eu deixei, acho que deixei uma. Depois eu vou pedir para vocês passarem para as meninas, tem na primeira ou na segunda página tem lá falando sobre biotipos de corpo. Isso também é muito importante, gente. No final eu vou complementar melhor para vocês isso, que são estratégias de venda, mas o biotipo, ele é muito importante você saber além do tamanho, porque na hora que o cliente está entrando ali, você já sabe mais ou menos o tamanho. Mas vou exemplificar para vocês aqui a questão que eu acho que é o mais fácil de entender isso. A mulher que é triângulo invertido. São 5 biotipos, triângulo invertido, retângulo, pera, vocês vão ler lá, esqueci aqui agora, ampulheta e tal. Mas o triângulo invertido é aquela mulher que tem ombros largos, muitos seios e tal, aquele negócio tudo, mas não tem barriga, não tem cintura, não tem bumbum, então é exatamente assim. Qualquer peça que se vender para essa cliente alta, enrola, porque ela é mais fina embaixo, né? Então ela não pode vender nada alto. Quando tem a barbatana, ajuda um pouco, segura, mas se ela comprar um tamanho menor, mesmo sendo assim, não tem barbatana que segura. Então essa a gente tem que vender o quê? Com alça. Triângulo invertido sempre com alça. Lá nessa revistinha explica todas as peças, qual que é a cliente ideal, o biotipo ideal. Mas eu vou falar para vocês, a maçã, por exemplo, que é igual eu, assim, que tem só essa barriguinha aqui, tem que ser alta. Tem que passar daqui, que se passar daqui não enrola de jeito nenhum, né? Tá travado aqui em cima, como é que enrola? Se a gente vender baixa, vai fazer 2 barrigas. Vai ficar uma para, né? Porque vai acabar aqui, vai ficar uma aqui e outra aqui. Então, aí já a retângulo, por exemplo, não precisa ser alta, porque ela já é chapada, ela só quer fazer cintura. Então pode ser abaixo, que ela só faz a cinturinha aqui. Né? Então isso lá tem tudo explicando. Aí depois vocês pegam e dão uma lidinha no biotipo, vai ser bem legal, que vocês vão pegar a artimanha. E vai vir uma nova agora, que é com a Ivete. Que é igualzinha, só com a Ivete e com as linhas novas. Então a Shades, gente, foi a revolução da plié, foi lançada em 2018 e revolucionou todo o mercado de modelador. A plié se tornou, foi com Simone Simaria, acho que coincidiu também das meninas serem muito, né, ali dinâmicas e tal. Então, assim, revolucionou o mercado de modelador. É a nossa linha mais glamurosa, mais campeã até hoje, é o que todo mundo quer, é o que todo mundo fala, é o que todo mundo copia. Então, a gente acertou em cheio. Quando a gente fez a primeira reunião no final de 2018, quando ela foi lançada, eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês também, a minha preocupação e do Rodrigo, que é o outro supervisor, era virar para o dono e falar assim, olha, realmente a gente acertou em cheio, a linha maravilhosa, está vendendo pra caramba, nós revolucionamos isso, mas estamos preocupados com uma coisa. O que foi? A gente vendeu exatamente 8 vezes mais do que era programado, então a gente atrasou muito as entregas. E aí o que aconteceu? Outras marcas copiaram. Outras marcas entraram copiando. Então a gente está muito preocupado porque está todo mundo copiando. Aí o dono virou e falou assim, não gente, mas deixa eu explicar para vocês, copiar é ótimo. Quando alguém copia, é sinal que a gente acertou muito em cheio, né? Que ficou muito legal. Então, se não preocupem com isso. E aí o gerente virou e falou assim, não, mas peraí, se vocês que estão na rua estão preocupados com as cópias, e o dono que está aqui do meu lado está falando comigo que isso é normal e tal, que isso acontece, deixa que eu copio. E aí, logo em seguida, veio a Contra Skin, né, que é exatamente, a ideia era mais ou menos essa. A gente acertou muito em cheio na questão da barbatana, acertamos muito em cheio na renda que não marcava, o up no bumbum foi revolucionário, o fato de ser dupla compressão aqui, então assim, tudo isso a gente lançou na Control Skin.
né? Que é essa rosinha clara. O que a Control Skin é, gente? É a mesma estrutura da Shades, as mesmas tecnologias que a gente usou na Shades, porém no fio nosso normal, na microfibra normal. Que tem os 4 pilares a mesma coisa, só não é o fio Extra Fine, israelense, que é mais caro, e não usa a renda, porque encarece também a renda, né? Então aqui é dupla compressão, tem as barbataninhas na frente e atrás para não enrolar, tem o up no bumbum, só que aqui é só 2 centímetros, que o fio é menos compressivo, lá é 3, aqui são 2 centímetros que empina. E o barramento, eu não sei se vocês se lembram da outra vez, não tem a renda, mas é sem costura. Ele não tem, a bainha dele é sem costura. Ele não tem aquela costurinha mesmo que faz para poder finalizar, né? O fio entra dentro do outro fio e some. Então isso não faz aquele fundinho aqui na perna que incomoda todo mundo que marca quando veste com uma legging, um tecido mais fininho, né? Então a Control Skin revolucionou nessa questão de ser sem costura. Quando vocês forem vender alguma peça para alguma cliente que fala assim, olha, mas o meu vestido é muito fino, o legging é muito fininho e tal, lembre-se sempre da Control Skin, a que menos vai dar problema para se marcar, né? Bom, meu tempo está se esgotando, mas eu ainda tenho uma linha inteira para mostrar para vocês, eu vou tentar ser mais breve. Eu só queria lembrar vocês do Emana, que é essa rosa mais escura aqui. Alguém já falou para vocês sobre o fio Emana, aqui em algum treinamento? Só eu na outra vez que eu vim. O fio Emana, gente, na realidade é o seguinte, ele está muito em alta, está sendo muito falado, e ele realmente é muito interessante. O fio Emana não é feito pela Plié, né, por essas marcas que usam Emana. Várias indústrias usam o fio Emana. Ele é feito pela Ródia, que é um laboratório de farmacêutico que faz, né, remédios e tal, de modo geral. Criou esse fio Emana. Ele com o calor, só para explicar para vocês como funciona, o calor da pele da pessoa, ele ativa os fios, o magnetismo do fio que aciona a microcirculação. Então o que acontece? Quando veste o fio Emana, alguma peça do fio Emana, ativa a microcirculação naquele local. E aí é onde tem os furinhos da celulite, porque não tem circulação de sangue. Quando ativa a circulação de sangue, fica lisinho, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem isso, peçam sempre quando o cliente de vocês, quando vocês estiverem falando sobre fio Emana, mas será que funciona? Peça ela para enfiar a mão dentro da calça ou dentro do coice e colocar a mão no bumbum. Está sempre gelado, porque não corre sangue ali, né? Onde corre pouco sangue, a gordura toma conta e dá os furinhos da celulite. Então, ali ativa a microcirculação e fica lisinho. Então, enquanto está usando, não aparece em nada a celulite. Mas o que é mais legal disso? O uso constante combate a celulite. Vai diminuindo, porque vai aumentando a circulação ali, vai diminuindo a gordura, aumentando o sangue, vai ficando lisinho. Então, isso meio que está sendo muito, a gente já tem 10 anos, mas está sendo muito falado ultimamente aí, porque várias marcas de fitness estão usando e tal, aquele negócio tudo, então está meio que bombando. Então é bom a gente entender o que é o fio Emana. Não é produzido por nenhuma delas, quem produz o fio Emana nem faz nada de confecção, só fornece para poder combater a celulite, tá bom? Bom, voltando para vocês, só para finalizar aqui, para não tomar mais o tempo de vocês, vou mostrar para vocês aqui o último lançamento da Plié. Tudo da Plié, gente, que é modelador, vocês sabem disso, vocês trabalham aqui, quando a cliente fala assim, eu queria uma coisa para modelar mesmo, uma coisa boa, que fizesse uma cintura legal, então a gente vai correndo na Plié, para modelar, Plié. Aí essa parte também nos incomodava lá um pouquinho, a gente não tinha ainda uma linha levíssima, uma linha assim que, para essas clientes que eu acabei de falar, vocês não gostam de nada que incomoda, que tá tudo ali, coisa e tal, então a gente estava vindo estudando isso já há algum tempo, uma linha com compressão levíssima. E aí quando foi para a feira em 2020, né, antes da pandemia, o dono foi para lá para ver tendências de cores, o que estava acontecendo, já com a coleção praticamente pronta. E aí ele viu algumas coisas lá que revolucionou para a gente trazer. A primeira questão foi cores. Está muito envolvido hoje maquiagem com lingerie. Por exemplo, se a mulher vai sair, ela tem um programa, um jantar mais romântico, mais quente e tal. A maquiagem é uma. E a lingerie também é outra. Vai sair para trabalhar e tal, aquele negócio todo. É outra maquiagem. E a lingerie também é outra. Então está muito linkado isso, está muito envolvido. Então a feira lá estava praticamente só falando sobre maquiagem. Ele entrou na feira e falou assim, não, estou na feira errada, aqui é maquiagem. O cara, não, é aqui mesmo, lingerie. Pode vir que é aqui mesmo. Nessa hora ele já definiu o nome da nova linha. Então essa nova linha, que vocês vão estar recebendo aí daqui uns dias, chama Make-up. Maquiagem mesmo. É uma maquiagem
para o corpo. Tá? Ela não faz aquela compressão absurda, que marca, que envolve, que faz cintura. Não, não é isso. Ela é só para dar uma silhueta, uma postura diferente, bem legal e tudo, com cores para poder linkar com a roupa, com a maquiagem e tal. E aí, isso a gente achou assim que ia ser mais um, mas acontece que a mulherada entendeu que é perfeito. Isso é perfeito, essa montagem com a roupa que você vai usar, com o programa que você tem, com o evento, né, que tem. Então ficou maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês todas as peças, queria que vocês prestassem atenção em algumas tecnologias e principalmente nas cores. Né? Essa calcinha é uma calcinha comum, baixa, dupla compressão aqui em cima. É o mesmo fio da Shades, o que é muito legal, é o fio israelense Extra Fine, ou seja, mais leve, mais compressivo. Porém aqui em levíssima compressão. Então olha lá, o da Shades, vocês lembram que eu não consegui fazer muito isso aqui? Aqui eu já consigo levar um pouco mais. Né? Porque ela não é tão compressiva quanto a Shades, é levíssima. Revolução. Quando eu mostro uma peça dessa aqui para vocês, pensam, nossa, mas que calçola, hein? Isso vai marcar. Isso eu queria mostrar para vocês. Toda peça que tem o corte, que pega o bumbum no meio do bumbum, faz aquele fundinho, porque ela tem que ter um acabamento. Né? O overlock, a costura que seja ali. Olha que legal que a gente fez aqui. A gente lançou uma costura nova aqui, que eu tenho certeza que os concorrentes já estão estudando para poder copiar. A costura aqui não é feita por uma linha direto. Ela é cada elo separado de cada elo. Fecha, fecha. A máquina dá um elo, fecha, dá outro elo, fecha, fecha. Ela não tem uma linha direta. Então olha que legal que eu posso fazer aqui, ó. Vou tirar esse protetor aqui, que senão faz esse barulhinho, tá parecendo que é o fio. Olha só que legal. Não tem mais linha para arrebentar. Os elos são todos independentes. Então, gente, fica lisinho, não faz mais aquele fundinho. Né? Então, assim, ficou a maravilha em termos de não marcar. Então é maquiagem mesmo, não faz nada no corpo, só muda a cor do corpo. De acordo com a roupa e de acordo com o evento, de acordo com qualquer coisa. É uma maquiagem mesmo. Vai fazer a make-up do corpo. Essa é a calcinha baixa, que eu queria mostrar para vocês. Aí a gente lançou uma bermudinha, também mais baixa. Detalhe, dupla compressão, apesar de ser levíssima, né? Não aperta tanto, mas faz a cinturinha. O up no bumbum, 2 centímetros, a mesma coisa. Por que aqui é só 2, não sabe? Porque aqui é compressão levíssima, não tem tanta tração. Copiamos lá da Control Skin o que foi mais sucesso. O barramento é invisível, também sem costura, para não marcar. Então na make-up também não marca nada na perna. Né? Aqui a cor mate, esqueci de falar o nome, essa cor é a mate, é uma das que mais vende, a primeira, vamos dizer assim, se não for. Aí nós temos aqui uma bermudinha baixa também, porém com mais perna. O que é mais perna? Vocês vão ver lá no biotipo depois. Quem tem a coxa grossa, não dá para usar a bermuda aqui, ó, que aí ela vem toda para virilha. Então ela tem que passar daquela voltinha da coxa para pegar. Então vai ter biotipo que tem que ser essa, que é a coxa mais grossa. Up no bumbum, a mesma coisa. Olha essa cor, gente. Linda. Essa é o balm, tá? Ela disputa ali com o mate ali, o primeiro e segundo lugar. Ficou campeã de venda. É uma paleta mesmo de cores, viu, gente? Na verdade é uma paleta de cores. Se vocês quiserem passar aí para vocês, de uma a um, para vocês verem o toque. Bom, essa é a mais completa, aquela bermuda que tem que ter, né? Ela é a mais alta, pega embaixo do seio com mais perna. Então é aquela mulher que quer modelar quase que tudo ali de abdômen. Essa tem 2 novidades bem legais também, que eu achei assim que foi muito bom. Ela tem abertura higiênica, que é bem legal, porque ela é mais difícil de tirar, então ajuda um pouco. E eu estou tampando aqui para vocês não verem a grande novidade dela. Agora vai dar para vocês verem. Tá dando para vocês verem a sombra? As barbatanas estão escondidas por dentro. Elas estão aqui, só que não dá para ver mais. Como o objetivo é só maquiar, não é marcar, então a gente colocou ela para dentro, porque aí ela some. Então vai ficar só maquiado. Essa é a cor Vanilla, que é a mais clarinha. Todas as peças saem nas 7 cores. Bom, agora tem uma aqui. Eu quero ver o que vocês vão me falar sobre ela. Pra com vestidos fenda. com fenda. O que acontece, Saci gente? pererê. Saci pererê. Olha que- Não, é pra usar com vestido. o que acontece, gente? Fenda. Lembra que eu falei pra vocês que a Play virou referência? Nessa feira que estava lá, o dono viu isso aqui e na Europa vende muito. Aí ele bateu o olho e falou assim, eu vou levar para o Brasil. Aí alguém que estava com ele virou e falou assim, não, mas muito específico, né? Vestido com fenda e tal, ele pegou, gente, nós somos referência no mundo hoje de modelador. Se existe, eu tenho que ter, ué. Né? E aí, incrível que pareça, falar para vocês assim que está vendendo horrores, lógico que não está, é muito específico.
Mas todo mundo adorou a ideia. Porque pode cruzar as pernas, né? Pode andar normalmente, que não vai aparecer. Não precisa colocar calcinha, que às vezes o tipo de vestido, o tipo de tecido vai marcar e tal. Então pode-se usar a bermuda normalmente e cruzar as pernas normalmente e andar normalmente, mesmo a fenda sendo alta. Então, assim, não tem loja nenhuma que todo mundo não agrada. Grande detalhe, gente. Duas coisas que eu gosto de falar sobre essa peça. Primeiro, a cor bronzer, que eu amo. Essa cor aqui, ela foi definida para aquele solzinho que pega ali durante meia hora, uma hora. É a cor que a pele fica. É aquela cor. Então vai ser uma cor muito legal para o verão. É a costura destravada, a mesma coisa. E o grande detalhe, não sei se algum de vocês mexe com costura, a regra da fenda é sempre na perna esquerda. É regra isso no mundo da costura, por isso ela é feita na perna esquerda. Né? Bom, essa é a bermudinha do vestidos e saias de fenda. Olha, eu não sabia disso. Fenda, a Matheus, regra você da quer virar fenda referência, é né, na modelador? Fala a verdade. Agora eu vou mostrar uma peça para vocês que vocês vão amar também. Quando eu mostro essa peça aqui, mas um topzinho comum, né? É um topzinho comum, gente, ó. Deixado atrás e tal, um topzinho mesmo, bem comum a gente olhando. Agora eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei no início. Lembra que eu falei de tração para vocês? Sim. E lembra do up no bumbum? O up no bumbum é para quê? Para deixar o bumbum redondinho e empinadinho. Agora o Não sei. Agora, isso aqui é um recolocador de seios, gente. O que acontece com isso? A gente pegou a mesma tecnologia que a gente usa lá, tracionou aqui do lado, tracionou aqui no meio e deixou livre no centro. Todas as mulheres têm um pouco de cisma, às vezes até é verdade mesmo, que tem um seio maior do que o outro, numa posição diferente do outro. Acabou, gente. Isso aqui teria que uma de vocês vestirem para vocês entenderem. Eles ficam na mesma posição, do mesmo tamanho, redondinho, empinadinho. É a revolução. Isso aqui, muito legal esse top. Aí, assim, até o sutiã com bojo vai cair. Então, Gente, esse sutiã aqui, ele já existia na linha Shape and Shine, não sei se vocês chegaram a ter ele. Né? É uma linha que a gente não fabrica mais, mas ele era o número 1 da linha Shape Shine, porque ele é dupla compressão embaixo, tudo reforçado, com bojo. Então era a peça que a gente mais vendia lá. Quando a gente falou que ia tirar ela de linha, aí ficou todo mundo, vários clientes, lojistas, representantes, todo mundo pé da vida, então a gente trouxe ele para cá para não ficar sem ele. É um sutiã de alta sustentação com bojo. Ele tem um negócio bem legal nele, que eu gosto muito de falar, que ele tem 5 regulares atrás. Então ele elimina aquele problema da taça. Ah, minha taça, costas largas, costas estreitas, seio grande, aqui não tem problema. Ele fecha direitinho aqui atrás para qualquer tipo de taça. Então ele facilita muito para a gente vender, não precisa ter tanto estoque para poder resolver o problema. Né? Ele chamava lá Beauty Bra, aí agora ele chama New Bra, né, para poder... Estamos falando de plié ainda, gente? Nem parece, né? Essa é a peça que, por incrível que pareça, ali tá disputando ali sempre em primeiro e segundo lugar de vendas depois que lançou. É um tomara que caia, a gente nunca tinha tido. A gente nunca tinha trabalhado ainda com os bolsos da Delfa, agora a gente trabalha, então trouxemos esse tomara que caia. Também virou revolucionário. Ele tem as barbataninhas aqui do lado, ó. Então ele deixa aqui retinho, sabe aquela gordurinha que incomoda quando sobe aqui? Ele deixa aqui tudo retinho. E ele é todo duplo, com alta sustentação, e tem uma abazinha aqui embaixo, em cima aqui, ó, uma dupla, um elástico assim, que deixa ele super fixo no lugar. Não balança, não mexe, não sai do lugar. E ele, vocês vão prestar atenção que na etiqueta não está escrito tomara que caia, está escrito bustier. Tem um grupo feminista em São Paulo lá que está achando ruim de falar tomara que caia. Aí a gente teve que tirar o nome tomara que caia, mas é um tomara que caia. Eu gosto de falar isso só porque você... quando vocês forem fazer pedido, fazer reposição, é o tomara que caia, não está escrito aqui, é bustier, mas é por conta disso. Mas é o tomara que caia, é a mesma coisa. Também, se alguém pudesse vestir, vai ficar maravilhado com o molde dele. Bom, e aí, só para finalizar, mais 2 peças completas. Lembra que eu falei para vocês de uma coisa muito importante lá, que era a costura destravada, que não tem a mesma linha, que cada ela é independente e tal. Esse bora a gente olha assim, parece que é um bora comum, né? Olha que legal. Fio. E aí, todo mundo me pergunta, mas não vai incomodar? Não, a costura é destravada. Ele não pega em lugar nenhum, ele fica como se não estivesse usando nada. Né? Não tem aquele problema de incomodar, de ficar enfiando, de coisa e tal, nada, não belisca nem nada, tudo tranquilo. E essa é a cor gloss. Eu esqueci de falar o nome das outras cores, mas eu amo essa aqui também, a cor gloss, achei maravilhosa. E para finalizar, o completinho, né, que tem que ter em toda a linha, o body com perninha, o decote atrás é um pouco mais baixo, esse aqui faz uma modelagem mais completa,
E a cor é a cor Belry. Né? Só para lembrar vocês, da outra vez eu falei, essas cores mais escuras, puxado para vinho, bordô e tudo, é para não marcar embaixo do branco. Eu tô tão calada. Certo? Acabou o nosso tempo, Matheus? Bom, Outra meninos, passa. eu queria agradecer vocês, ainda tem um lanchinho ali pra gente fazer, se der tempo, eu acho que eu tentei economizar aqui o máximo, mas extrapolei, porque quando a gente vê todo mundo prestando atenção assim, é tão gostoso de falar que a gente acaba empolgando. Mas é isso aí, muito obrigado vocês por terem vindo, né, de acordar mais cedo para estar aqui, espero que ajude essas